Pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Nós gostaríamos que vocês me ajudassem aqui na reflexão da noite, para nós desenvolvermos esse tema do Evangelho, que é misericórdia e perdão. Nós sabemos que pela destinação da terra, nós dificilmente a gente vai deixar de encontrar realmente pessoas que já não tiveram problemas, né, uma com as outras, nesse problema do relacionamento. São pessoas que às vezes a gente considera de pessoas difíceis, né, para ter relacionamento com elas. E por isso que Jesus, ele trouxe todo esses ensinamentos, né, o Evangelho, para que nós pudéssemos direcionar a nossa vida, para que tivéssemos um bom relacionamento com as pessoas. São muitas vezes, essas pessoas são muitas vezes instrumentos em nossos caminhos. São testes à reparação, e a cujas pessoas devemos respeitar. É claro que não vamos concordar com os erros delas, mas podemos ser complacentes para com elas. Porque muitas vezes a gente alega, né, pode alegar que a pessoa é difícil de se relacionar com ela, né? Mas aí que está, se todos nós tivéssemos o mesmo entendimento, a gente não teria essa dificuldade, né? Então, em qualquer situação, sejamos complacentes para com as pessoas, porque, afinal de contas, às vezes a gente até aprende com elas, né, nesse processo. Pois bem, afinal, todos nós estamos em aprendizado. Vejamos o que Jesus de Nazaré disse sobre misericórdia e perdão, nas mensagens a seguir. Está no Evangelho, né? Essa primeira mensagem é Mateus 5:7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia, né? Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Em Mateus 18, 15, 21 e 22. Pois bem, então nós sabemos perfeitamente que a recomendação é para que a gente perdoe. A mensagem é clara, né? Quando ele se refere, quando Pedro perguntou se ele devia perdoar somente 7 vezes, o Cristo respondeu que não, era preciso que perdoasse sempre, né? E numerou até, falou: perdoe 70 vezes 7 vezes. Se nós buscarmos uma conta de matemática, nós vamos ver que são 490 vezes. 490 vezes a gente teria que ter muitos relacionamentos difíceis, né, com pessoas difíceis, para que a gente perdoasse tanto assim, né? Então ele sabia que realmente, por mais que nós realmente perdoássemos, a gente não ia chegar a esse número nunca, né? Porque seria uma dificuldade muito grande para todos nós se o relacionamento fosse tão ruim dessa forma, né?
Se você tem um cisco no olho, irmão, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Tem Mateus também, porque aqui Jesus, ele se referia naturalmente aos defeitos, aquilo que temos, né? Quer dizer, uma trave que a gente não consegue enxergar realmente os nossos defeitos. E às vezes nós somos capazes de ver um defeitozinho lá no irmão, né? A gente vê um defeito dele, mas a gente não consegue ver os nossos. Era isso que Jesus se referia, né? Ninguém tem o direito de julgar os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos vão de medir a vós. E é verdade, porque todas as vezes que a gente julga o outro, naturalmente, nós estamos dando autorização para que o outro possa nos julgar também, né? Então é assim. Aquele que julga e não perdoa, está autorizando alguém que o julgue também. Se fosse julgado, o que se encontraria nele? Ele autorizou para que ele fosse colocado ali em julgamento. O que nós encontraríamos nessa pessoa que faz julgamentos precipitados? Erros e imperfeições, né? Ora, se ele tem imperfeições, ele não está habilitado absolutamente para julgar. É a passagem lá, né, do Cristo, que nós vamos ver à frente. Ele não está habilitado. Eu apanhei isso aqui de Renato Russo, ele fala assim, ó: quem insiste em julgar os outros, sempre tem alguma coisa para esconder. E é uma verdade, né? Qual seria então a sua habilitação? Para a gente tirar para dirigir um automóvel, né? Para dirigir, sairmos dirigindo, aí nós estamos precisando de uma carta de habilitação, né? E essa carta custa sacrifícios, a gente tem que realmente ir de encontro a ela usando do sacrifício necessário. Essa habilitação que nós nos referimos também, ela requer sacrifícios. Então, que habilitação, né? Que é esta, que nós precisamos realmente, se nós fôssemos julgar, a prática do amor e da caridade. Porque quem tiver a prática do amor e da caridade, não julga. Ele tem habilitação e não julga. E se ele fizer qualquer tipo de julgamento, o julgamento dele será dócil. Será com amor, né, de compreensão, de aceitação. É assim que funciona. Então, é a prática do amor e caridade. E como se consegue essa habilitação? Como é que nós conseguimos essa habilitação? Pela autoeducação moral. Vejamos o exemplo do Senhor Jesus com a mulher adúltera. Ele usou de misericórdia para com ela. Tinha habilitação, o Cristo tinha habilitação. Aplicando o amor e a caridade. Deu-lhe oportunidades para que reconhecesse o erro, se arrependesse e buscasse a reparação. Não foi o que ele fez? Ele não julgou. A passagem todos nós conhecemos, né, que realmente essa mulher foi levada à praça pública para ser apedrejada, porque era costume da época. E aí, chegando ali, naturalmente, apresentaram essa mulher a Jesus, né? Até era um processo até para realmente testar Jesus naquela oportunidade, para ver o que ele falaria acerca da própria lei reinante, né? E Jesus não falou, a lei está errada, o certo é isso, o certo é aquilo. Não, ele simplesmente ele perguntou ao pessoal
se eles tinham pecado. Quem é que tem pecado? Quem é que está sem pecado? Quem não tiver pecado, arremesse a pedra. Agora ninguém arremessou a pedra porque todo mundo era pecador. E foi muito interessante, porque aí ele perguntou para a mulher se aqueles acusadores que já tinham saído e foram embora, não acusaram, não te julgaram. Eu também não o faço, disse Jesus. Vai em paz. Ele fez uma recomendação muito interessante, que a gente precisa guardar essa recomendação junto a nós. Ele disse assim: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Por que ela estava sendo julgada? Tinha cometido pecado. Não peques mais. É comum lembrar das pessoas sempre pela última imagem conhecida. E se foi com ocorrências negativas, a gente guarda essas lembranças com maior intensidade, pois fez impressionar os nossos sentidos. Exemplo, da mulher adúltera, que nós já falamos. Que imagem nós guardamos da mulher adúltera? Sempre a mesma imagem, de uma pecadora. Mas essa mulher, ela se transformou já na época de Jesus de Nazaré. Ela viveu uma transformação incrível. Eu não vou contar aqui agora, porque demanda 45 minutos essa passagem dela, mas vou contar em outra vez. E aí, que imagem nós estamos fazendo dela? Da pecadora. Judas. O que acontece? Que imagem que nós fazemos de Judas? Aquele que entregou, o traidor, que entregou Jesus. Segundo Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, Judas reencarnou inúmeras vezes aqui na Terra. Durante todo esse processo de vivência, sabe para quê? Para trabalhar em benefício do próximo. Foi um grande missionário aqui na Terra. E segundo Humberto, ele está numa posição boa hoje, de espírito já, que galgou uma situação superior. Ou superior. A gente guarda o Judas. Tinha aquele boneco que estava ali, como é que chama aquele boneco? Você que sabe, né? Aquele bonequinho que estava ali, do Papai Noel. Tá. Aí eu lembrei, quando eu vi aquele boneco pela primeira vez, eu lembrei quando eu tinha 8 anos de idade, nós morávamos num sítio, e eu pegava leite no vizinho. Ele era o fazendeiro, era o dono lá das terras lá, e nós trabalhávamos para ele, e eu ia lá no curral pegar leite cedinho. Tipo, 6 horas eu estava lá já pegando o leitinho lá. E nessa época, o pessoal fez uma brincadeira lá em casa que eu assustei e fiquei muito tempo sofrendo com aquela situação de medo. Eles puseram Judas na minha porta, na nossa porta, e quando eu abri a porta, ele caiu em cima de mim. Vocês imaginam? Eu tinha 8 anos de idade. Aí eu não fui nem buscar o leite. Mas vejam que situação, né? E hoje ainda o pessoal ainda malha o Judas, né? Bom, vamos lá. Quando das ocorrências infelizes, nunca ser levado pelo primeiro impulso, fazendo julgamentos precipitados. Aconteceu a ocorrência, né? Aí o sujeito já é levado pelo impulso, fazendo julgamento. Eu vou contar essa história aqui, que é muito interessante. Essa história sempre o pessoal conta, aqui na Tribuna Espírita, é a história de 2 rapazes
que eles tinham uma pequena propriedade, o pai tinha, e eles trabalhavam com o pai. Aí o pai se ausentou aqui no mundo material, voltou para o mundo espiritual, e ele, antes de morrer mesmo, ele pediu para que os filhos fizessem ali uma partilha, ou repartisse aquelas terras, né? E foi feito isso. O sítio tinha um riozinho, que realmente, de um riozinho, as duas partes faziam realmente o meio da fazendinha. Aí o pai deu a sugestão para que um ficasse do lado de cá do córrego e o outro do lado de lá. É córrego, né? Estava lá em Monte Aprazível, eu tenho uma sobrinha, e minha irmã chegou para o meu irmão e falou assim: o Valdemar, aqui tem um córrego para a gente pescar. Aí a menina pequenininha falou: ô pai, tá vendo? Ela não sabe nem falar corgo. Não sabe nem falar corgo. Mas é isso. Então é um corguinho lá, separando essa fazenda. E eu não sei por que cargas d'água depois, houve um desentendimento entre eles. E o irmão ficou muito bravo com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, né? E aí eles já não se conversavam mais. E passado um tempo, chegou lá, bateu a porta desse cidadão, que é o irmão mais velho, um homem que carregava uma maletinha de carpinteiro. Aí ele disse assim para o homem: você tem algum serviço para mim? Ele falou: mas chegou em boa hora, que eu estou precisando do seu trabalho. Viu que ele era um carpinteiro, falou: olha, aqui no meu celeiro tem muitas madeiras aqui, eu vou te levar lá, e mostrou o celeiro, com madeira. Eu gostaria que você fizesse uma cerca aqui, entre as duas propriedades, aqui na beira do riacho. Explicou por quê. E aí, como ele tinha que cuidar de negócios na cidade, ele foi para a cidade e deixou aquele indivíduo fazendo o trabalho que ele pediu. Quando ele chegou à tarde, já à noitinha, ele ficou surpreso porque o homem não tinha construído a cerca, e sim uma ponte. Uma ponte. Aí quando ele viu realmente a ponte construída, ele viu o irmão que vinha vindo. O que o irmão mais novo pensou logo? Falou: ele fez a ponte para a gente reatar as amizades. Porque havia o quê? Um orgulho feroz entre eles, né? É o que comumente acontece, né? As pessoas que estão odiando, as pessoas que não perdoam a outra, porque existe um ódio, um orgulho, né? E aí, quando ele viu o irmão, ele não teve dúvida também, ele foi de encontro ao irmão. Aí eles se abraçaram, né, e colocaram em ordem ali, né, a situação. E o carpinteiro participando de tudo ali na margem, né, do rio. E de repente, quando ele viu que eles já tinham feito as pazes, ele virou as costas e estava indo embora. Aí o irmão mais velho falou: não, espera aí, eu tenho que acertar com o senhor ainda. Falou: não, mas eu não tenho tempo para isso não, porque eu tenho que construir muitas pontes ainda. Então vejam que realmente é isso que se passa com muitas pessoas. A gente fica esperando as pessoas fazerem ponte para que a gente possa reatar a nossa amizade, fazer aqueles encontros, né, novamente. Pessoas que nós gostávamos, mas de repente, por qualquer motivo. Eu tinha uma vizinha, eu vou contar porque nós temos 1h30, é horário de verão. Eu tinha uma vizinha que ela me pediu para fazer um trabalho para ela, e eu fiz. Eu tinha um outro vizinho do lado, que a casa estava fechada, e ela cuidava do jardim desse indivíduo, mandava cortar, aquela coisa toda. Ela me deu um papel para me entregar para ele, para mostrar quanto ela tinha pago lá do trabalho e tudo. Mas era só para entregar o papel. E me recomendou, falou: olha, o senhor entrega o papel para ele, porque quando ele vier aqui, ele acerta comigo. Tudo bem. Essa mulher, para vocês terem uma ideia, ela tomava café das tardes, ela se reunia com a minha esposa para tomar café da tarde.
E aí eu entreguei o bilhete. Esse indivíduo era um amigo nosso, né, que trabalhava no banco também. Entreguei o bilhete para ele e ele falou: não, Nelson, você não vai embora não, que eu vou te dar o dinheiro para você entregar para ela. Eu achei que eu ia até fazer um favor para ela também, não é? Já fiz um favor para o indivíduo, eu vou fazer um favor para ela, vou levar o dinheiro para ela. Cheguei lá, eu dei o dinheiro para ela, ela jogou o dinheiro no chão. Mas quem falou para o senhor me trazer o dinheiro? Eu falei: não, mas ele entregou, eu estou entregando. Não, é quando ele viesse, porque eu queria conversar com ele e tal. E ela achou que eu tinha feito as vezes dela, né? Bom, passou algum tempo, ela voltou a tomar café com a minha esposa, porque ela viu que ela estava errada, porque eu vou brigar, vou fazer o quê? Ela voltou a tomar café lá, aí fez amizade novamente. Tudo bem, graças a Deus, né? Que foi assim. Bom, então, essa questão aqui é assim: na maioria das vezes a pessoa não perdoa por estar odiando a outra. Aí não perdoa. E outras que, mesmo não tendo ódio, não conseguem perdoar. Quem que assistiu aquele quadro do Silvio Santos? Eu estou contando algumas coisas aqui para vocês não dormirem, viu? Porque se a gente for só estudar aqui, vocês acabam dormindo. Aquele quadro do Silvio Santos, Tudo por Amor. Uma mulher, ela tinha roubado o marido da outra. Mas não estava se sentindo bem com isso não, ela estava sofrendo com essa questão, porque talvez ela quisesse devolver o marido. Roubou, mas quisesse devolver. É o que ela escreveu uma carta para o Silvio Santos e falou: ó, o senhor me faz um favor, eu não estou aguentando mais, essa mulher está me odiando, eu quero fazer as pazes com ela. Silvio Santos foi lá na casa da outra, levou a reportagem, fez uma documentação espetacular, gravou a mulher. Aí, como se não bastasse, ele levou a mulher que tinha perdido o marido e a outra para se encontrarem lá no programa. Aí ele fez a pergunta, disse assim: a senhora perdoa ela? Ela pensou um pouco e disse: eu perdoo, mas ela que fique lá no Rio de Janeiro, eu vou ficar aqui em São Paulo mesmo. Então não perdoou. Verdade é essa, ele não perdoa, porque o perdão é muito nobre. E aí, o que fazer nessas questões aqui, ó, nessa situação? E então odiando, e outros que mesmo que não odeiam, não conseguem perdoar. O que fazer? Vale lembrar que o ódio causa o nervosismo, a irritação, o descontrole emocional e sintoniza-nos com o mal, atraindo obsessores gratuitos. Isso aqui também dá uma aula. Também não vamos falar sobre isso, sobre obsessores, das pessoas que estão imantadas nesse processo todo. Bom, se a pessoa estiver vivendo o ódio, não estará em condições de perdoar. Por quê? Porque não tem a habilitação. Se encontra ainda sob a influência da ocorrência infeliz, por isso faz julgamento a seu modo. Ela vive a ocorrência. Se alguém tentar convencê-la a perdoar, não obterá sucesso. Mas se perdoa, seu perdão não será verdadeiro. Por quê? Ela tem algo aí que impede para que seja verdadeiro. Falta-lhe habilitação. A sua habilitação é exatamente ser generosa, bondosa, agir com amor, conforme nós já vimos. É a habilitação dela. A pessoa que está vivendo ódio poderá às vezes exercer o senso crítico, dizendo: quando o pecador irá pagar pelos seus erros? Ou mesmo pode pensar que perdoar é
absolver, isentar o pecador da responsabilidade do acerto. A gente precisa pensar bem que quando Jesus recomendou o perdão, ele não estava autorizando a nós outros a isentar o erro dos outros. Absolutamente. Ele estava pedindo, aliás, nós não temos esse poder de perdoar ninguém. Quem é que pode perdoar o outro? Nós não temos esse poder. O que Jesus se referia quando ele falava do perdão? O perdão que Jesus recomendava era exatamente não ter ódio, não ter rancor e esquecer as ofensas. Porque uma vez que você esquece a ofensa, você não fica ali remoendo a situação de ódio, aquela coisa toda. Perdão, que muitas vezes as pessoas acham, por isso que ela acha, quando ele vai pagar, ela acha o seguinte, que ela fala, eu vou perdoar ele, é como se ela estivesse isentando a responsabilidade dele. E não é. Você perdoa para sair da situação e deixar com que o camarada cuide da vida dele, e você perdoa as ofensas. Esquece as ofensas. Jesus absolveu a mulher adúltera. Ela falou para ela, a partir desse momento, você está isenta do pecado? Não disse isso. Ela disse, vai e não peques mais, para que não aumentasse o seu pecado, os seus erros. Vejamos a questão 999 do Livro dos Espíritos a esse respeito, do perdão. Se nós devemos perdoar ou não. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer com que se mereça a graça de Deus? O indivíduo se arrependeu sinceramente. Pode zerar o pecado dele? Vamos acabar com o pecado dele? Vamos zerar. Daqui eu estou arrependido. Está zerado meus pecados? Não está. Olha o que os Espíritos responderam. O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. O passado, o erro, tem que ser acertado. Então, por isso que você não pode, eu te perdoo, isentando o pecado. Não, a responsabilidade, não. Você esquece a ofensa e passa a vê-lo diferente, né? Não como um inimigo nem nada. Mas você não tem o poder de tirar o pecado dele. Mesmo porque todos nós estamos passando pelo processo da lei de ação e reação. Então não cabe a nós outros cobrar do indivíduo, porque nós sabemos que necessariamente ele vai passar já por esse processo de acerto. Ele tem que responder por isso. Então você não precisa ficar cobrando, quando ele vai pagar, não importa. Porque se você quer que ele pague, é porque você está odiando ele ainda. O que essa pessoa pode fazer para perdoar? Aquela que está odiando. Buscar o exercício do perdão. Lutar contra o ódio e orgulho. Esquecer as ofensas. Combater os ressentimentos. Porque, na maioria das vezes, o indivíduo que está odiando o outro, se você tivesse que conversar com ele para ele explicar por que ele está odiando, ele viveria a mesma situação que ele viveu quando ocorreu essa ocorrência infeliz. Ele se transformaria, porque ele está imantado ainda pela situação. Então ele tem que combater os ressentimentos, porque é o ressentimento que nos leva o que? Ao orgulho. Você está ressentido e leva
leva o indivíduo ao orgulho por isso. Perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Não vai mudar o nosso passado. Sinceramente, nós vamos ter que acertar isso. Uma das coisas que ajuda no exercício do perdão é viver primeiro o auto-perdão, ou seja, perdoar a si próprio. Auto-perdão. Sabe por quê? Porque se o indivíduo que cometeu o delito, a ocorrência infeliz, muitas vezes não é o indivíduo lá, o outro que é o mais errado, que é o errado. Muitas vezes é o próprio camarada aqui. Então ele tem que consertar, o próprio indivíduo tem que consertar-se para que realmente ele passe agora a perdoar o outro, a esquecer as ofensas ali, né? Então ele tem que fazer esse exercício. Ele tem que perdoar a si próprio, ele tem que combater o erro, porque ele não pode voltar a cometer os mesmos erros, porque ele já foi uma experiência vivida. E buscar o acerto. Passar agora, como ele já teve essa experiência do erro, o que ele tem que fazer agora? Procurar acertar, sempre, para que ele não caia mais nesse erro. Perdoar a si próprio é não exercer a autocensura ou a autocrítica, que pode trazer o sentimento de culpa, o pessimismo e prejudicar a autoestima. Nós tivemos, certa feita, uma comunicação aqui no IELAR. O indivíduo relatou o que ele foi aqui na Terra, os erros dele, e ele falou: eu estou aqui para ressarcir os meus erros. Eu sou um pecador. E o jeito que ele falava de uma maneira como que realmente ele tinha que cair lá no poço, pagar por aquilo. E eu falei: não, filho, não é assim. Se você quer acertar todos esses erros, passe realmente a vivenciar a autoestima. Melhore você mesmo, para que você possa, tudo aquilo que você realmente possa fazer daqui para frente, seja algo verdadeiro, seja um arrependimento sincero, né? E o seu acerto seja realmente verdadeiro, né? Jesus propôs que reconciliássemos com o adversário primeiro, né? Recomendou que caminhássemos 2000 passos quando o adversário nos convidasse a somente 1000. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que muitas vezes nesse relacionamento nosso aqui na Terra, a gente vai encontrar mesmo, como nós já falamos, dificuldades, vamos criar muitas vezes dissabores nesses relacionamentos. Mas o que ele falava é para que a gente tomasse muito cuidado, para que essas coisas não continuassem conosco e levasse a gente com esses sentimentos de ruim, de ódio e tudo, para o mundo espiritual, para a posteridade. Caminhe com ele. Se ele está te convidando 1000, caminhe 2. Quer dizer, se ele está querendo te convidar para uma coisa que você não queira, né, mas se você não caminhar com ele, você vai criar uma animosidade com ele. Caminhe 2, para não criar a animosidade. Caminhe 2. Então ele falava para perdoar, né? Por isso ele recomendou o perdão. Mas o perdão deve ser nobre, generoso, sem segundas intenções, de coração e absolutamente incondicional. Por que incondicional? Porque muitas vezes o indivíduo fala: mas eu te perdoo, mas eu quero ver como é que vai ser daqui para frente. Aí estabeleceu o quê? Condição. Fez pesar. O perdão que ele estava exercendo, né, o esquecimento das ofensas, fez pesar sobre o outro. E não era isso.
Não impor condições, fazendo o outro sentir o peso do perdão. Perdoar é libertar um prisioneiro, é descobrir que o prisioneiro era você mesmo. E é o que acontece. Às vezes nós temos, como nós falamos lá da última imagem conhecida, muitas vezes a gente está vivenciando uma lembrança que ocorreu há 30 anos, 20 anos. Nós nunca mais encontramos aquela pessoa. Será que em 30 anos essas pessoas já não mudou como nós mesmos mudamos? Será que a gente fica pensando exatamente daquela forma que a gente pensava dela, se ela hoje já não é uma pessoa diferente? Algumas pessoas dizem que já perdoaram. Será? Será? Vejamos, como essa pessoa procederá quando aquele que perdoou vier ao seu encontro na mesma calçada? De manhãzinha, você levantou aí lavou o seu rostinho, ainda está com os olhos meio inchadinhos. Aí você está descendo, fala, estraguei meu dia. Lá vem lá aquele bandido, na mesma calçada. O que você faz? Você muda para outra? Ah, mas você já falou que perdoou. Você não perdoou aquele indivíduo? Você muda? Diz que perdoou, mas não quer nem ouvir o nome daquele que foi motivo da ocorrência infeliz. Ah, não me fale desse camarada aqui não. Não perdoou. Curar ou se modificar, ou modificar o comportamento na presença do inimigo. Vocês viram, esse aqui é um sapinho, né? Isso aqui é da raça dos anfíbios, né? É um sapinho que quando se aproxima dele, ele muda de cor. Você viu aqui que ele tem outra cor, ó. Ele não é dessa cor. É como aquela plantinha lá, 11 horas que fala, né? Aquela florzinha. Se aproxima dela, ela murcha, né? Vocês já viram isso? Acontece isso com esse indivíduo aqui, né? Então, poderia acontecer isso com a gente? Eu estou vendo lá uma pessoa que eu perdoei. Se de repente ela vem aqui na minha presença, eu mudo a minha situação, eu coro na presença dela, eu fico diferente. É porque a gente ainda tem resquício, é porque não perdoou verdadeiramente. E como saber se perdoou verdadeiramente? Como é que nós sabemos que nós perdoamos? Quando a presença do ex-inimigo não a incomodar absolutamente. É fácil isso? Não é fácil. O indivíduo tem que se propor a perdoar verdadeiramente. Não é fácil. Porque na maioria das vezes, você teve já uma ocorrência infeliz com o indivíduo, você quer desviar dele, você não quer a companhia dele, você procura sair. Quando a presença dele não te incomodar, você vai sentir-se como se realmente nunca tivesse acontecido nenhum mal entre vocês dois. E quando não tiver ódio e nem rancor, muito menos desejo de vingança. Tem mais ódio, tem mais rancor, não tem mais desejo de vingança. Quando desejar ao outro de coração que seja muito feliz, aí sim, perdoa-me. Verdadeiramente. Desejo que você seja feliz. Verdadeiramente. Pronto, perdoa. A melhor maneira de se relacionar com os nossos irmãos,
para não termos problema com eles, é agirmos com justiça. Essa é a lei suprema. Ou seja, respeitar os direitos de cada um. Se você sai para a rua ali, bate o carro, você logo vai ver que fala, mas é ele que bateu. Tá. Se você sair do carro e já vai lá, vou te esganar. Você faltou com respeito com ele. Agora, se nós mantivermos o respeito para cada pessoa, dificilmente você vai entrar numa situação ruim junto a ela. Um relacionamento ruim. Porque você age com justiça. E agir com justiça é enxergar o outro como irmão, como irmã, como filho de Deus, todos nós somos, com as mesmas necessidades que um tem, o outro também tem. Justiça. E finalmente, atentar para a máxima de Jesus. Fazer aos outros tudo aquilo que desejamos que os outros nos façam. Olha que sabedoria, né? Fazer aos outros tudo aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. Isso é fantástico. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim: não permitas que ninguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Sair da nossa presença infeliz é porque o tratamento foi ruim. Ah, mas eu trato as pessoas bem, eu trato para que elas sejam felizes, mas elas são ingratas, como eu devo fazer? Aí a madre responde: todo bem que você fizer hoje, eles podem esquecer amanhã. Mas não se preocupe com isso, porque o problema não está entre você e eles, aquele que você fez o bem, mas entre você e Deus. Então, o que vale é a nossa honestidade de propósito, a nossa boa intenção de fazer aquilo que nós queremos que os outros nos façam, para que todos nós sejamos felizes. Ser feliz na terra já é um caminho, já. Um início que a gente pode buscar a felicidade agindo dessa forma. Agindo com amor, com a prática da caridade. Para que isso possa nos representar no futuro, sem sombra de dúvida, no futuro próximo. Porque o estado de todos nós é esse estado que nós vivemos aqui e levaremos esse mesmo estado para o outro lado, da maneira com que a gente se portar aqui. Nós não vamos mudar absolutamente por termos deixado a terra. Se você era daquele jeito, você continua sendo você mesmo. Certa feita, eu vou contar isso aqui mais uma vez, eu contei 231 vezes, mas é interessante a gente contar. Certa feita, a dona Rosa atendia aqui, né? Fazia as consultas aqui. Uma época o Ricardo atendia também, e eu atendia nessa sala aqui também. Mas passava pela dona Rosa, depois caía na nossa sala aqui para a gente conversar com o pessoal. E uma senhora chegou para mim e falou: seu Nelson, como é que está o meu marido? Porque naturalmente ela queria ouvir isso da dona Rosa lá, mas dona Rosa, acho que o marido não se comunicou lá, mas dona Rosa atendeu ela bem e tudo, mas o marido não se comunicou. Aí ela perguntou: como é que está o meu marido?
faleceu há 3 anos. Eu simplesmente, que às vezes ela até podia estar pensando que a gente tinha um espírito aqui do lado, né? Para falar para ela, ó, teu marido está assim, assim, assado. Não, a gente não tinha. E aí, logo que ela perguntou, eu perguntei para ela também, como era o marido dela quando esteve aqui na Terra? Quando ele estava aqui como ele era? Ah, meu marido era uma pessoa boníssima, uma pessoa carinhosa, isso, aquilo, bondosa, fazia isso, fazia aquilo. Eu perdi uma asa quando ele se foi. Seu marido está bem. O seu marido está feliz. Claro. Porque ele tinha levado o que era ele mesmo, os seus próprios sentimentos, sua maneira, né, o seu estado de ser. E é o que vai acontecer lá no mundo espiritual, na dimensão espiritual, se a gente pode dizer assim. Não existe lá um céu, um inferno, uma localização nos esperando para que a gente possa encontrar ali a felicidade ou a infelicidade. Não vai acontecer isso. Onde é que nós vamos viver? Viver da mesma maneira que nós estamos vivendo aqui. Com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, com tudo aquilo que a gente aprendeu. Então seremos nós mesmos. Os Espíritos falam que nós viveremos por todo o universo. Não existe localização para nós, espíritos. Viveremos por todo o universo. Era isso que nós queríamos mostrar para vocês. Muito obrigado pela presença, que Deus nos abençoe, nos proteja sempre. Muito obrigado.